em Juazeiro, que o pai violentou a menina. Aí ela fugiu de casa. Então, assim, é casos que a gente assim, nem se assusta mais. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo é um pouquinho mais sério e esse aqui é o quadro Megafone. Como alguns de vocês já devem saber, nós estamos no Maio Laranja. É um mês da conscientização do abuso sexual infantil. E esse aqui é um espaço em que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Todas as informações que eu dei aqui estão no perfil da Life Impact Brasil, uma organização sem fins lucrativos que está atuando aí de maneira internacional, ajudando as crianças de todo mundo a serem protegidas contra o abuso sexual infantil. Ela está há anos atuando na Ásia, por exemplo, e agora eles estão chegando no Brasil e, como você sabe, dia 18 de maio foi o dia dessa conscientização. Você já deve estar vendo aí todo mundo botar nas fotos do perfil das redes sociais o círculozinho laranja, para poder a gente abrir um espaço, uma voz para comentar a respeito disso. Eu trabalho a minha vida toda praticamente com crianças, desde os 8 anos, e desde então eu me apeguei, tô apegada nelas. Então eu não podia deixar de falar nesse assunto. Eu hoje tenho 30 anos, então são 22 anos lidando com crianças. Eu já ajudei crianças com essa situação, sei que não é fácil, são marcas que ficam no corpo da criança, na alma da criança, e que muitas vezes, para você se curar mesmo, só com Deus. E eu achei um post muito interessante lá no perfil da Life Impact Brasil. Eu vou botar o Instagram deles aqui embaixo, tá? Mas é @LifeImpactBrasil. Se você não conhece, para você ir lá, falando sobre os 9 sinais que as crianças podem dar quando estão sofrendo abusos sexuais, porque a maior parte delas não fala por medo, por se sentirem acuadas, ou muitas vezes até por vergonha, ou não saber como expressar o que está acontecendo com elas. Então hoje eu vou falar aqui de maneira bem rapidinho os 9 sinais. Se você é mãe, se você é pai, se você tem irmão, irmã, se você trabalha com criança, se você encontra criança por aí, por favor, observem esses sinais. E se você desconfiar de alguma coisa, denuncie. Eu vou lendo exatamente o que está no post para eu não tirar nem colocar alguma palavra que eles falaram e mudar o sentido das coisas, ok? Sinal número 1. Mudança de comportamento. Mudança no padrão de comportamento da criança, como alterações de humor entre retraimento e extroversão, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico. Segundo sinal, proximidades excessivas. O abusador muitas vezes manipula emocionalmente a criança, que não percebe estar sendo vítima, e com isso costuma ganhar a confiança dessa criança. Ou seja, se faz de amigo, mas na verdade não é nada disso. 3. Terceiro sinal. Comportamentos infantis repentinos. Se a criança ou adolescente voltar a ter comportamentos infantis, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo esteja errado. Por exemplo, não é normal você ver um adolescente chupando chupeta. Quarto sinal. Silêncio predominante. Não confunda com timidez, introversão. É essencial explicar à criança que nenhum adulto ou criança mais velha deve manter segredo com ela, que não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai e a mãe, por exemplo. Já viu aquela história? Não, isso é um segredinho nosso, não conta nada pro seu pai não. Seu pai não pode saber, sua mãe não pode saber. Cuidado. É importante você explicar para essa criança. Esse aqui não é bem um sinal, né? Mas é um alerta, digamos assim, para você dizer para sua criança, para o seu adolescente, que ela não deve esconder nem ter segredos de você com outro adulto ou uma pessoa estranha ou até uma pessoa conhecida, porque geralmente os abusadores sexuais infantis, eles estão na própria família, ou seja, eles estão acima da suspeita das pessoas mais próximas a essa criança. Então é bom você deixar aí o alerta para essa criança não guardar segredo com você. Quinto sinal. Mudanças de hábitos súbitas. Uma criança vítima de violência, abuso ou exploração também apresenta alterações de hábitos repentinos. O sono, a falta de concentração, a aparência descuidada, entre outros, são indicativos de que algo está errado. Então, se você conhece aí sua criança e viu que ela sofreu essas mudanças repentinas nos hábitos, no comportamento, é bom que você fale com ela, que você pergunte o que está acontecendo e principalmente observe como ela vai reagir quando você perguntar.
Porque muitas vezes você pergunta e ela diz, não aconteceu nada não. Mas o olhar dela tá dizendo outra coisa, as mãos, o corpo, a reação dela tá falando outra coisa pra você. Sexto sinal, comportamentos sexuais. Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso. É bom esse sinal, esse finalzinho que eles botaram, de podem estar indicando, porque esses sinais aqui, sua criança pode estar com outro motivo, mas é bom você ficar alerta. Essas crianças que fazem muita brincadeira de apelo sexual, é bom você ficar ligado com isso, prestar atenção no que está acontecendo, que tipo de brincadeira que ela tá, evitar a porta fechada com os amigos, enfim. Sétimo sinal, traumatismos físicos. Os vestígios mais óbvios de violência sexual em menores de idade são questões físicas como marcas de agressão, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. Esses são os mais óbvios. Se você com certeza vê algum tipo desse vestígio, você não hesite em denunciar, ok? Oitavo sinal, enfermidades psicossomáticas. Problemas de saúde sem aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele, vômitos e dificuldades digestivas que na realidade têm fundo psicológico e emocional. São as famosas reações emocionais, que muitas vezes a pessoa não tem nada fisiologicamente, a pessoa está saudável, mas na mente ela não está, e essas doenças são refletidas no corpo de maneira física. É bom você ficar vigiando. Muitas vezes a gente acha que a criança está enganando, que a criança está fazendo drama, que a criança não sabe o que está falando, só quer chamar atenção, mas não, ela pode estar com um problema sério. Nono sinal e o último, queda no rendimento escolar. Observar a queda injustificada na frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldades de concentração e aprendizagem. Se a sua criança é muito legal no colégio, muito boa, as notas estão ok, do nada ela tem uma queda nesse rendimento, procure saber o que está acontecendo com ela. Pode ter alguma coisa a ver com abuso sexual infantil. Eu achei essas dicas muito importantes da Life Impact Brasil e a gente precisa ajudar essas crianças a terem voz, pedir socorro. Eles botaram algumas informações muito importantes. Eles disseram que, em média, 58.037 crianças são abusadas por ano no Brasil. Mais da metade tem entre 1 a 5 anos de idade. Estudos apontam que 69,2% dos casos ocorreram dentro de casa. Gente, é muito alto esse número. Ocorreram dentro de casa e os agressores são pessoas do convívio das vítimas, geralmente familiares. Eles botaram que a fonte é do Boletim Epidemiológico de 2018. Olha, nossas crianças estão sendo muito agredidas por causa desse sistema que nós vivemos. Nós sabemos que o coração do homem tem se esfriado, é bíblico, a Bíblia nos fala sobre isso, o amor de muitos tem se esfriado. Mas a gente precisa cuidar das nossas crianças, elas são crianças, a gente vai responder por elas, a gente precisa protegê-las, elas são indefesas, elas não têm malícia, elas não conhecem a maldade, a perversidade do coração do homem. Uma criança entre 1 e 5 anos de idade sendo abusada sexualmente, nós vamos responder isso diante de Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa por elas. E eu queria te dizer, se você é pai, se você é mãe, não negligencie a atenção com os seus filhos. Eu trabalho com crianças e muitas vezes a maior parte delas não tem a atenção dos pais em casa. Elas não são vistas por seu pai, por sua mãe, seja por problema familiar, problema no casamento dos dois, problemas financeiros. Essas crianças são negligenciadas, elas não são observadas. A maior parte dessas dicas que eu falei aqui dos sinais, que tá lá no perfil da Life Impact Brasil, necessitam de observação, de investimento de tempo. Você precisa observar os sinais, as entrelinhas, você precisa estar a par do que está acontecendo com seu filho, com sua filha. Não negligencie os seus filhos, eles precisam da sua atenção e muitas vezes nossas crianças são negligenciadas durante o período da infância e quando elas se tornam adultos elas já são desgarradas de seus pais, elas já não criaram esse vínculo tão forte e elas desenvolvem uma série de traumas e problemas que só Deus para curar.
Então, por favor, observem seus filhos, os amigos dos seus filhos, as suas crianças. Não ache que ela está mentindo quando ela falar alguma coisa sobre isso. Investigue o assunto, vá a fundo, dê crédito ao que ela está dizendo, não seja indiferente ao que ela disse. Olhe para ela, que ela se sinta olhada por Deus quando você olhar para ela, que ela se sinta protegida por Deus quando você estiver perto dela, que ela veja em você alguém em quem ela possa confiar, seja esse ponto de referência e apoio para essa criança, ok? Se você souber de qualquer caso de abuso sexual infantil, por favor, de violência contra a criança, não deixe de denunciar. Lá na Life Impact Brasil eles colocaram os canais de denúncia, também eles botaram a hashtag Disque100, então você pode discar e denunciar esses casos. Nós precisamos ajudar as nossas crianças e principalmente se você puder seguir e apoiar essa organização, nós precisamos dar força a quem está fazendo alguma coisa pelas nossas crianças, ok? Esse aqui é um megafone, é um espaço para que a gente dê voz àqueles que não têm voz. Eu espero que essas crianças sejam ajudadas e também espero poder fazer muito mais por elas. Cuidem das nossas crianças, nós vamos responder isso diante de Deus. Deus espera que a gente faça justiça em seu nome e ame também em seu nome. A justiça faz parte do amor. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem esse vídeo. Compartilhem muito para que as pessoas possam conhecer um pouquinho da Life Impact. Não deixe de curtir esse vídeo e também de se inscrever no canal. Me ajude a espalhar essa mensagem e seja você também voz de quem não tem voz.